eu sou a Dioxiane Moura, eu falo de Curitiba e sou uma das editoras de marketing científico da revista A2Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast da revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, UFPR. O episódio de hoje conta com a presença da Caroline Costa Rodrigues de Lima, Carol, Fabiane Fur e Suzana Zulpo. Todas elas são bibliotecárias na Universidade Federal do Paraná, CIB-UFPR. A Carol atua no serviço de referência da Biblioteca de Artes, Comunicação e Design no Batel. É doutoranda em informática na Universidade Federal do Paraná. A Fabiane atua como coordenadora da Biblioteca de Ciências Humanas. É doutora também e ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PGCIM, na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. E Suzana atua como coordenadora da Biblioteca de Ciências Jurídicas. É especialista em gestão estratégica pela Universidade Federal do Paraná. Hoje a gente vai conversar com ela sobre a importância da edição de texto para a integridade do texto científico. Sejam muito bem-vindas ao podcast da revista A2Z, meninas. Para começar, Carol, Fabiane, Suzana, eu gostaria que vocês se apresentassem e dissessem de onde vocês vêm e o que vocês costumam pesquisar, o que vocês estão trabalhando nesse momento, né? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, muito interessante com as minhas amigas, colegas e amigas, né? Então, eu sou bibliotecária, formada pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Entrei em 2006, me formei em 2009, que foi onde eu conheci a Su e a Fabi. Eu sou natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, moro em Curitiba desde fevereiro de 2010, foi quando eu assumi o concurso público de bibliotecária documentalista. E em 2018 a 2020 eu fiz o mestrado em Gestão da Informação, aqui pela UFPR também, e agora eu sou doutoranda em Informática também aqui pela UFPR. O meu tema de pesquisa é relacionado à integração de metadados para proporcionar um melhor reuso de dados científicos de pesquisa, entre outros interesses. Muito bem, Fabiane. Eu sou gaúcha e me formei na mesma turma que a Carol, e somos calouras da Suzana. Eu fiz o mestrado em Comunicação e Linguagens na Tuiuti, e esse ano eu concluí o doutorado em Ciência da Informação pela UFSC, como você já mencionou, e a minha pesquisa ela está relacionada ao uso das humanidades digitais para que as cidades inteligentes consigam divulgar melhor seus patrimônios históricos, né? E desde março de 2024 eu atuo como coordenadora da Biblioteca de Ciências Humanas. Muito bem, obrigada, Fabiane. Vamos ouvir então agora a Suzana, né, se apresentando para nós. Eu sou paranaense, mas mudei para Florianópolis em 98, fiz a faculdade lá, né, na UDESC, na mesma que as meninas fizeram. Eu e a professora Paula, né, fomos de uma turma anterior a delas, né? Elas foram nossas calouras. Aí depois passei no concurso aqui da Universidade Federal, já estou há 16 anos aqui como bibliotecária, atuei em diversas bibliotecas, principalmente na biblioteca da coleção Memória, ali foi onde fica todo o depósito legal, né, da produção científica da universidade. E hoje atuo na Biblioteca de Ciências Jurídicas, que também a gente atua bastante ali com a coleção de obras raras e especiais. Faço parte também da comissão que trata disso, para melhorar como tratar e conservar essas obras. Perfeito, obrigada pela apresentação, meninas. Nós entramos agora, então, no nosso tema principal, né, o tema central, que é a importância da edição de texto para a integridade do texto científico. E a primeira pergunta, eu vou direcionar à Carol, o que significa, Carol, a integridade do texto científico e por que é tão importante em publicações acadêmicas? A integridade do texto científico, ela faz parte assim, de vários subtópicos. Então, alguns deles dizem respeito à verificação de plágio, né, e dos diversos tipos de plágio. Diz respeito também ao aspecto metodológico. Então, existe uma verificação que é realizada mais aí pelos avaliadores da revista a respeito se a metodologia está dando embasamento para os resultados
Ou seja, se os dados que foram coletados, se eles realmente subsidiam aqueles resultados, se os resultados também subsidiam, né, no caso, a questão de pesquisa e aqueles resultados apresentados, se não são dados fabricados, se o procedimento todo metodológico que foi apontado pelo autor, se ele realmente funciona, se ele é válido, se ele é replicável, né, ou se pelo menos se consegue chegar ali perto, pelo menos, do resultado que os autores apresentaram, né. Uma outra questão também diz respeito, no caso, às referências, se as referências utilizadas pelos autores ou colocadas ao longo do texto, se elas são íntegras. Então, por integridade de referência, a gente entende, aquela referência existe, aqueles autores, eles realmente são autores daquele trabalho, aquele trabalho está publicado no periódico que foi informado. Então, assim, tanto as referências quanto as citações, elas são corrigidas, né, e são verificadas para saber se elas são reais. Então, assim, esses são os aspectos principais, assim, que a gente entende de integridade a respeito, né, do texto científico. Claro que há vários outros, mas, assim, pensando do ponto de vista da revisão do texto, são mais ou menos esses que a gente elencou aqui. Perfeito. E eu vou direcionar a segunda questão para a Fabiane. Quais são os maiores desafios, Fabiane, encontrado aí pelos editores de texto ao trabalhar com os textos científicos? Então, um dos maiores desafios é quando o autor ele não procura identificar sobre o que a revista a qual ele está submetendo o seu artigo, qual é o foco, né, e o escopo dessa revista. Ele não procura saber se essa revista tem um template que ele pode utilizar para desenvolver o artigo dele, e também não identificar quais são as normas que essa revista utiliza. Esses é o maior entrave, né, que existe. Obrigada, Fabiane. Além de desafios, são erros, né, que a gente consegue perceber aí na forma como o pesquisador está conduzindo ali, né, o seu material. Bem, a outra pergunta eu vou direcionar à Suzana. O processo de edição, Suzana, pode afetar a interpretação de dados e o resultado ou os resultados apresentados num texto científico? Não, na edição de texto não ocorre isso, porque a gente não altera nada do conteúdo, né? A gente faz mais as revisões com relação à norma gramatical e com relação às normas técnicas que a A2Z utiliza a APA. E qualquer alteração, mesmo assim, de uma frase que não ficou bem colocada, bem escrita, vai ser dada a sugestão para o autor e ele vai aceitar ou não essa correção, essa sugestão dada, né? Então, a edição de texto não acontece essa intervenção. Não altera o conteúdo ou a ideia do autor, né? O que pode acontecer, talvez, na edição, na revisão científica. Então, até complementando a tua resposta com uma pergunta, existe, então, processo, etapas, né, para edição de um texto, de um artigo científico, né? Vou fazer uma outra pergunta, Suzana, para você complementar, que eu acredito que esteja nessa linha da tua resposta. Quais são as etapas fundamentais da edição de texto de um artigo científico? Pelo que eu percebi, existe um processo e uma das etapas isso pode ser ajustado, correto? Sim, sim, porque quando o autor submete, a primeira coisa, quando quem recebe esse artigo, ele vai verificar se esse artigo atende às necessidades da revista, né? Se o escopo, o que ele escreveu vai estar de acordo com a revista propõe. Aí vai ser designado para um editor científico, que é um avaliador que é da área, e ele vai verificar com relação a esse o conteúdo, se ele está adequado, o tema, se realmente o que ele está propondo é adequado, se as referências que ele está utilizando são relevantes para aquele assunto que ele está abordando. Depois é que vai passar por uma revisão gramatical, uma revisão editorial na parte de norma técnica e ainda volta para o autor para ele revisar tudo aquilo que foi proposto de sugestões. Só um complemento à resposta da Su, né, porque essa questão do autoplágio ela é verificada, na verdade, pelo avaliador parecerista. Então, a revista ela tem uma instrução que ela dá ao avaliador e ali ele vai seguir todas, né, as recomendações da revista para avaliação do manuscrito. No entanto, ao avaliador cabe verificar se um autor, se ele está se utilizando de muitas autocitações, se ele está cometendo autoplágio. E essa é uma questão um pouco delicada, porque
A verificação do autoplágio requer que o avaliador tenha uma enorme atenção, claro que todos têm, mas uma enorme atenção ao texto, verificar se realmente o autor está se citando, né, e se referenciando no texto, porque às vezes pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa estar submetendo um manuscrito à revista que é parte da sua dissertação ou parte da sua tese. Se ele próprio não referenciá-lo, então, assim, fica difícil para o avaliador descobrir se está cometendo autoplágio ou não. Uma questão um pouco mais delicada, mais complexa. Compreendido, mas eu acredito que o pessoal que está ouvindo vai buscar entender melhor como que isso tudo funciona depois da gente trazer esse tema aqui, né, tão relevante. E a próxima pergunta, meninas, é em relação a quais ferramentas ou metodologias que são mais eficazes para a edição de textos científicos. Se vocês teriam algumas para citar, né, para comentar. Fabiane, você quer comentar essa? Então, normalmente nós utilizamos o Word ou o OpenOffice, né, que são essas ferramentas que estão disponíveis para a editoração do texto mesmo. Você quer complementar? Só complementando assim que na parte de ferramenta, né, é isso que a gente acaba utilizando. Mas na parte do método de edição, aí é uma coisa muito individual que vai de cada um, né? Por exemplo, então eu tenho um método de marcar a citação colorida e verificar se a referência está lá embaixo colorida. Então eu imagino que a Su tenha um, a Fábio tenha outro, ou possa ser comum, né? Mas com relação ao método, daí cada uma tem um aspecto no texto que prefere destacar, fazer antes, né, ou depois. Agora que a Carol tocou nesse assunto, é interessante realmente. Cada uma tem uma metodologia diferente na hora de revisar um texto, né? Começa de uma parte do texto, outra começa de outra. Eu já vou direto nas referências. Começo já a olhar se a referência está de acordo com a norma, ajusto todas. Depois é que eu vou verificar se ela realmente foi citada, se ela está no texto, se ela está correta, se tem disponível em PDF, porque muitas vezes o autor ele coloca uma referência que é online, mas ele não coloca o link. Daí você tem que buscar essa referência e também marcar para o autor verificar se realmente esse link é o da referência que ele citou. Muito bem, obrigada, meninas, pela resposta. A próxima pergunta, vou direcionar à Fabiane, é de que forma que a edição de texto contribui para a credibilidade e aceitação do artigo por parte dos revisores e leitores? Então, a edição de texto ela é uma etapa importante porque ninguém gostaria de encontrar um artigo mal escrito, mal formatado. É muito importante que a gente chegue numa revista científica e encontre o artigo com todos os elementos que são necessários, né, nesse artigo. Então, o título está adequadamente disponibilizado, todas as referências que estão citadas no texto constarem na lista de referências. Isso tudo traz credibilidade, né? Não é apenas o texto em si, mas a forma como ele se apresenta também é importante. E é exatamente isso que vai dar credibilidade não apenas para aquele artigo, mas para a revista como um todo, né? Porque não é um trabalho único, né? E é um trabalho de várias mãos, porque são vários editores que trabalham para construir uma revista. Perfeito, Fabiane, muito obrigado. A nossa última pergunta, estamos chegando ao fim do nosso podcast, em relação à questão das tecnologias presentes aí, né, e na nossa atividade, na atividade de vocês também, as tecnologias estão presentes. Então, na opinião de vocês, qual é o futuro da edição de texto científico, considerando as novas tecnologias e, principalmente, os sistemas inteligentes, né, a inteligência artificial? Olha, a gente conversou um pouco antes, né, mais ou menos sobre essa questão, assim, e é inegável realmente a contribuição que, por exemplo, né, a IA vem dando, né, para diversas áreas do conhecimento. No que diz respeito à revisão de texto, ela vai nos auxiliar bastante, principalmente na parte de formatação de referência. Então, como as meninas comentaram, né, o autor às vezes não se atende à norma que é solicitada, coloca tudo em ABNT ou em Chicago, ou então nas duas. Então, quando a gente consegue utilizar, né, aplicar um prompt lá para poder normalizar essas referências conforme a APA, ainda assim a gente precisa verificar, passar uma por uma, para saber se está, né, cada ponto, cada vírgula, se está tudo certinho, né? Então, assim, esse é um uso que nos facilita, né, que nos poupa um tempo considerável assim na parte de formatação de referência,
mas que não elimina a conferência manual de uma a uma, né? Uma outra situação que pode ocorrer também é a respeito da revisão, aí para poder auxiliar até o próprio autor da revisão do texto. Então, às vezes, se é uma pessoa que tem uma certa dificuldade na escrita, pode-se usar de maneira muito prudente, muito consciente, muito ética também, né, para fazer uma revisão desse texto, de forma que, quando ele chega aos avaliadores e, posteriormente, aos revisores de texto, já está muito mais claro, já está muito mais coerente, muito mais coeso. Daí as meninas querem complementar mais alguma coisa? Complementando assim toda essa coisa da IA que ela traz de benefício, mas também tem os poréns, né, que é com relação você colocar um texto para ser gerado ali nessa inteligência artificial, mas aí ocorre também dele criar um autor fictício, e na hora que você vai verificar esse autor não existe, essa referência não é fidedigna, né? Ela é criada pela inteligência artificial conforme os textos que ela foi recebendo lá, porque ela é um acúmulo de coisas que vão sendo colocadas lá, né? Então, esse também é um porém que acontece. É importante isso que a Suzana falou, porque isso vai dar um trabalho enorme para a equipe de editoras, né, a equipe que está fazendo essa revisão da edição do texto. E a pessoa procura na revista, procura o autor, procura o título e não encontra. Para depois de alguns 10 minutos procurando, descobrir que ele foi criado artificialmente. Né? Então, é um problema bem sério que as equipes editoriais acabam encontrando. Perfeito, meninas. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós fazemos agora, então, o encerramento da nossa fala sobre o nosso tema central, porque a gente quer falar um pouquinho sobre quem são vocês, além do Lattes, né, além do LinkedIn, o que vocês gostam, né, o que vocês têm como hobby, o que vocês fazem no tempo livre. Rapidamente, queria ouvir um pouquinho de cada uma, e também pedir que vocês já compartilhem conosco uma indicação cultural, um filme, uma série, um livro, uma música, uma exposição, porque o pessoal quer conhecer um pouquinho mais esse outro lado de vocês, né? Eu gosto de treinar musculação, apesar de estar um pouco relapsa. Se a personal estiver ouvindo isso, vai saber, né? Eu gosto bastante, não é clichê, mas eu gosto bastante de ler também e comprar livros. Sou uma pessoa hoje muito mais caseira, então gosto de ficar na minha casa com meus livros, minhas gatinhas. Gosto de treinar, gosto de sair com as minhas amigas para tomar um café, mas anda meio difícil ultimamente a gente conseguir se encontrar, né? E enquanto dica cultural, ultimamente eu ando ouvindo bastante podcast, principalmente quando eu estou fazendo as tarefas domésticas dentro de casa, cuidando das minhas gatas, né? Tanto assim de assuntos gerais quanto de política, e também um pouquinho de humor, porque acho que a gente está precisando rir um pouquinho para, né, baixar um pouquinho toda essa carga às vezes que vem, né? Então é isso. Perdão, o podcast é uma noia minha, da Camila Frender. Gente, recomendo tudo. Perfeito, Carol. Fabiane, sua indicação? Então, eu gosto muito de ler, adoro dirigir. Eu moro em Campo Largo, então eu passo bastante tempo dentro do carro, né, entre idas e vindas para Curitiba, que eu venho todos os dias trabalhar. E a minha dica cultural também é um podcast, que nós temos conversado muito sobre podcasts. Eu comecei a ouvir o Não Inviabilize, por dica da Suzana, e não consigo largar, né, esse podcast. Eu ouço todos os dias, tanto quando eu venho para Curitiba, quanto quando eu volto para Campo Largo. Ela conta muitas histórias assim que ela chama de picolés de limão, e a vida ela é formada de muitos picolés de limão. Então, essa é a minha dica. Como diz lá o picolé de limão, né, o refresco ácido de todo dia, né? Eu, para relaxar um pouquinho, eu gosto de séries, né, principalmente dorama, né? Estou ficcionada em doramas, mas gosto de suspense também. Quero me ater mais à leitura, que eu andei mais afastada, e quero começar a ler agora o Animal Social, né, do Elliot Aronson.
sei se a pronúncia está correta, que parece bem atual, apesar de ser escrito em 72. Ele é um psicólogo social, então parece muito atual para os dias que a gente vive hoje. Então, essa é a minha leitura, que vai ser de cabeceira. E podcast também, né? Esses é todo dia. O Noia Mia, que foi indicação da Carol, foi ali que eu comecei a ouvir, e depois fui descobrindo outros e ouço vários ao mesmo tempo. Perfeito, meninas. Muito obrigada por terem aceito o convite e terem vindo aqui falar conosco. Bem, chegamos ao fim de mais um podcast Revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR. Na descrição estão os contatos das entrevistadas, o Lattes delas e os links para você encontrar a nossa revista A2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação da Gestão da Informação da UFPR. Visite o nosso site, é revista.ufpr.br/ATOZ, nas mídias sociais e nos maiores agregadores de podcast do planeta, é Revista A2Z. Eu sou a Dioxiane Moura, a gente se fala em breve em um novo episódio do podcast da Revista A2Z, com entrevistas e temas relevantes, como foi o de hoje, para o nosso cotidiano e para o cotidiano acadêmico também. Um abraço e até mais!